Olá, nobre concurseiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui da Domínio Psico. Você que está se preparando para carreiras policiais ou já fez a prova das carreiras policiais e está nas fases. Não sei se você sabe, mas acredito que sim. Nas carreiras policiais não basta apenas passar na prova objetiva. Existem diversas outras etapas, outras fases, como por exemplo, exame médico, etapa do TAF, teste de avaliação física, investigação social e também temos a avaliação psicológica. E esse vídeo é para falar sobre a avaliação psicológica e seus fundamentos. E eu deixo uma pergunta no ar aqui. Você sabe me dizer se é possível se preparar para a avaliação psicológica? Há pessoas que dizem que não, há outras que dizem que isso é possível. E você, o que acha? Então, no final do vídeo, eu vou explicar para você trazendo essa resposta. Então, vamos ao vídeo. Primeiramente, o que é de fato a avaliação psicológica? Bom, nos concursos públicos, muitos de nós chamamos de psicotécnico. Mas, afinal, qual a diferença? Psicotécnico é basicamente o nome dado a essa aplicação de testes feita em concursos públicos, já que, na teoria, a avaliação psicológica não é apenas a aplicação de testes, mas um conjunto de procedimentos científicos para avaliar o perfil profissiográfico exigido para um cargo e verificar se essas características correspondem no indivíduo ao que o cargo exige. Mas, afinal de contas, o que é esse perfil profissiográfico? O perfil profissiográfico é o conjunto de características exigidas para um determinado cargo, em que o indivíduo tem que se enquadrar para que corresponda ao que se exige para a função no exercício. Por exemplo, um nível de controle emocional, um nível de resistência à frustração, um nível de impulsividade, um nível de agressividade, qual o nível de confiança das pessoas. Então, o edital, em geral, traz as características exigidas e os testes são aplicados para verificar se aquelas características correspondem ao que o cargo exige. O detalhe é que o edital não traz quais testes serão aplicados, simplesmente eles trazem as características. E se você não tiver conhecimento de como se movimentar dentro desses testes, você pode se complicar dentro de uma avaliação psicológica. Existe outro termo também chamado construto. O que é o construto? Construto é essa característica que unidas formam o perfil profissiográfico exigido para o cargo. Então, quando vocês ouvirem essa palavra construto, você saberá que nada mais é que características. Sendo assim, o construto é o conjunto de características avaliados por meio de testes. Testes como teste de atenção, teste de personalidade, teste de memória, teste de inteligência ou raciocínio e também entrevistas. E a avaliação psicológica ela é dividida em dois grandes grupos, dois grandes viés, que é o de personalidade e o grupo de habilidades cognitivas ou habilidades específicas, que também trazem as competências. Veja bem, na avaliação psicológica, na parte de personalidade, ela se divide em entrevista, questionários e testes projetivos. Então, mostro para vocês aqui na tela o que é esses testes aplicados. Primeiramente, os testes projetivos. São testes como palografo, são testes como PMK, o famoso HTP, o casa, árvore, pessoa, aquele que a pessoa desenha uma casa, uma árvore e uma pessoa, muito comum. E questionários de personalidade. Essa parte aqui requer uma atenção maior. Grande parte das características retiradas, grande parte retiradas dos questionários de personalidade, muitas vezes comparado com as expressões gráficas projetadas em testes projetivos, como o caso do palografo, PMK, e feito uma mensuração disso, ok? E também há as entrevistas, que existe a anamnese e a entrevista oral. Qual é a diferença? A entrevista oral, ela é quando um psicólogo está diante de você, futuro candidato, ao cargo que você pleiteia, e faz perguntas relacionadas ao seu dia a dia, seu estudo, a sua vida pessoal, as suas pretensões quanto ao cargo. E isso tudo é averiguado comparando por meio dos testes coletivos que foram aplicados nesses testes de personalidade, questionários e outros que são feitos na avaliação coletiva, correto? E a anamnese nada mais é que uma entrevista, da mesma forma, perguntas muito parecidas, porém, essa pergunta ela é escrita. Então, isso é o que faz parte da avaliação psicológica, em grande parte, pelo menos, em regra, no concurso público, da parte de personalidade. Mas vamos para um detalhe.
Vamos entender um pouco a respeito das características e trazer alguns exemplos práticos. Vou trazer um exemplo prático aqui para você. Por exemplo, no NeoPI, cada resposta influencia no perfil, porque são questões que estão relacionadas às características, aos construtos. Por isso você precisa saber responder cada uma dessas questões, uma vez que cada pergunta se relaciona com a característica exigida pela banca ou pela instituição. Se, por exemplo, a banca quer uma pessoa com nível de agressividade e você corresponde nas suas respostas a um nível diferente, você não se enquadra nesse perfil, ou vice-versa. De repente ela quer um nível menor, ausente, e você, por acaso, é um nível mais elevado, também não se enquadra. E, por exemplo, no palográfico, lá, é preciso manter a qualidade gráfica, controlar a oscilação, atingir a quantidade equilibrada de palos. Nos testes de atenção, por exemplo, olha, vamos para outros pontos. Como de atenção alternada, você precisa mudar o foco rapidamente sem perder o alvo. Pô, como é isso, professor? Temos um curso específico que explica melhor sobre isso aqui. Vamos lá. E nos testes de memórias de face, você precisa lembrar de detalhes visuais apresentados em 1 minuto antes que você decora e daqui a pouco você precisa responder em um tempo rápido. É isso que você visualizou, beleza? Existe uma linha de raciocínio para responder, de forma a se enquadrar no perfil exigido, que caso o candidato não conheça, não adianta alegar que ele não sofre de transtorno mental ou deficiência intelectual. Eu não sei se você sabia, mas existe uma lei que diz isso, que você simplesmente fez a avaliação psicológica para o cargo, não é para avaliar se você tem transtorno intelectual, transtorno mental, deficiência de alguma maneira, ou a avaliação psicológica, psicotécnica com a aplicação de teste para ver se você se enquadra no perfil adequado, correto? Vamos na parte de habilidades cognitivas. O que tem na parte de habilidades cognitivas? Teste de atenção, atenção dividida, atenção concentrada, alternada e difusa. E quais são os testes aplicados? Testes como TEACO, TEAD, TEALT, TEDIF, tadinho, pô, que nomes mais estranhos, mas só para você entender, TEACO significa teste de atenção concentrada. Teste de atenção dividida, beleza? Isso você já fez alguns no Detran, mas aqui a exigência é um pouco diferente. Por exemplo, teste de memória. Quais são os principais testes cobrados? Ó, memória de face, TMR, e que envolve objetos e também envolvem palavras. E os testes de inteligência de raciocínio? Pode se dividir em verbal, espacial ou não verbal. Então, esses são os principais testes. Agora, veja bem, vou mostrar aqui para vocês um pequeno detalhe. A banca não traz quais testes, ela traz aqui, ó, controle emocional, impulsividade, agressividade, produtividade, relacionamento interpessoal, disciplina, raciocínio lógico, atenção concentrada, difusa, memória. Explica na descrição o que é, por exemplo, controle emocional. A habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando de forma que não interfiram em seu comportamento. E ela pede médio superior. E aí o candidato que não conhece, não tem uma preparação, ele não sabe o que significa médio superior. Como se faz para chegar nesse nível superior? Qual é o teste? Como é a resposta correta? Então a pergunta que foi feita no início desse vídeo, é possível se preparar para avaliação psicológica? A resposta é sim, é possível se preparar para a avaliação psicológica. Veja bem, se você não tiver uma preparação, muitas dessas respostas para se enquadrar nesses construtos, nessas características, nesse perfil profissiográfico exigido pela banca, você simplesmente pode cair no psicotécnico. Vamos ver aqui, por exemplo. Aqui está, por exemplo, a agressividade. O candidato, ele leu o edital e diz: manifestação de tendência ao ataque e oposição, à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades. Médio. Médio? Então, a agressividade tem que ser média. Mas como se chega nesse médio? É aí que entra a gente. Se você quiser conversar sobre psicotécnico, se você quiser saber algo mais sobre isso, vou deixar para vocês aqui um formulário, no link da descrição do grupo, para que alguém da nossa equipe possa entrar em contato com você. Um abraço, espero tê-los ajudado com esse vídeo. Beijo!